Legal, legal, tudo jóia, tudo maravilha com você, Jeremias Oberher aqui. Iniciamos mais um Tiro Certo, Estratégias e Negócios. O seu podcast que traz conteúdo para você dar tiros mais certeiros nas tuas estratégias e no teu negócio, seja comercial, seja serviço, enfim. O objetivo é ajudar você a crescer no mundo empresarial, no mundo dos negócios. É muito bom ter você por aqui hoje, um episódio mais do que especial, pelo menos para mim. O nosso convidado de hoje é um amigo meu de longa data, para não dizer amigo de infância. Uma pessoa que a gente cresceu juntos, não só, né, como pessoa, mas principalmente como profissional. Eu fico muito feliz de estar convidando ele para estar hoje aqui com a gente, porque eu acompanhei, tá, esse crescimento profissional dele e ele me ajudou muito pra caramba, né, no assunto que ele vai trazer para a gente hoje. Quem eu estou falando? Nada mais, nada menos do que Matheus Hermann. E já já você vai saber quem é, da onde ele vem e o que ele faz. Mas antes disso, Rodolfo Pomin. Fala, Gerê, tudo bom? Bom estar com você de novo, mais uma tarde, com mais um papo maravilhoso. Tarde pra gente que tá gravando esse episódio, mas pra quem tá nos assistindo, de novo, a gente não sabe se é tarde, manhã ou à noite, então bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá nos assistindo. Eu gostaria de lembrar a nossa audiência de curtir esse vídeo, se você gostar desse conteúdo, se inscrever no nosso canal e deixa um comentário, fala pra gente o que você tá achando dessa série de entrevistas, dessa série de bate-papos que a gente está tendo sobre negócios, sobre estratégias e o que isso está agregando na tua vida. Comente aqui embaixo, não se esqueça. E Jeremias, por favor, pode apresentar o nosso convidado e fique à vontade para, inclusive, iniciar o nosso bate-papo aí. Maravilha, maravilha. Nós vamos estar conversando hoje com o Matheus Hermann. Ele que é, como eu falei, é como se fosse um irmão, né? Em outros momentos eu já falei aqui que bem no início, né, da minha vida profissional, para poder trabalhar como locutor de rádio, eu saí de casa com 14 anos. O Matheus era um amigo, não é um amigo, mas naquela época ele esteve muito ao meu lado. Justamente foi numa das casas do pai dele, numa espécie de chacrinha que tinha, onde eu fui morar ali sozinho com 14 anos de idade. E a vida, né, nos distanciou geograficamente. Ele continua morando no Rio Grande do Sul, eu hoje no estado do Paraná. Mas dentre as conquistas que o Matheus teve, ele tem se tornado uma das maiores referências quando o assunto é posicionamento, né? Se você não sabe muito bem, pô, posicionamento, o que que é isso? Como é que é esse negócio? Eu costumo dizer, para você entender posicionamento, é só você se perguntar como as pessoas te enxergam. Qual é a visão que elas têm de você? Né? Quando elas lembram do seu nome, quando elas te veem, quais são as referências? Né? E eu vou trazer já as referências de Matheus Hermann aqui. Ele que é sócio fundador, tá, da HRN, uma empresa graduada pela Fevale, né, na Tech Park, aí no Rio Grande do Sul, e que está no mercado há mais de 13 anos. Ele atende empreendedores e pessoas em cargos de liderança que buscam se posicionar de uma forma coerente com a sua jornada. Ao longo desse período, ele trabalhou com clientes de praticamente todos os setores, o que fez, né, ter uma visão muito ampla e global sobre negócios. Desta forma, as suas consultorias, as suas mentorias, ele trabalha em tempo real com o cliente, organizando essas informações e sugerindo aí os melhores caminhos a serem seguidos. Ele trabalha com a premissa de que é a sua imagem que o te torna original. E se apropriando disso, é possível criar uma história única. Isso daqui é importante. Uma história única, como consequência, transformar o seu valor, né? Transformar tudo isso em valor para você e para os seus negócios. Mas antes de eu fazer a minha primeira pergunta e a gente entrar nesse conteúdo amplo,
Muito boa tarde. Como diz o Pomin, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Matheus Herman, seja muito bem-vindo ao Tiro Certo. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. E, Geri, o que falar, né? De fato, passamos por tantas coisas, tantos desafios, e agora, né, nos últimos anos, felizmente, tantas oportunidades. Graças a Deus, estamos tendo muitas oportunidades. A gente brinca muito, né, que desafios ou oportunidades? É muito numa questão do ponto de vista. Claro que quando tu já passou por vários desafios e superou, é mais fácil contar a história difícil, né? Quando tu tá no meio das histórias difíceis, o desafio é muito maior. Mas buscando simplificar um pouco, né, para nossa audiência, o que a gente desenvolve ao longo dos anos, à frente da HRN, hoje a empresa já está com quase 14 anos de mercado. Uau! A gente passou por diversas etapas nessa jornada, sendo a primeira fase, né, como uma agência de publicidade e propaganda, onde o nosso foco era, de fato, posicionar marcas, entendendo a importância do posicionamento da marca. Como no mercado publicitário, a gente desenvolveu essa visão, o quanto era relevante e único quando a gente conseguia trazer, comunicar a visão, o posicionamento do ser humano, do gestor, do empresário, do empreendedor que está à frente do negócio. Aí sim, em 2019, a gente pivotou, a gente fez uma troca de mercado e viemos para a operação de consultoria, com foco no posicionamento pessoal, uma vez aí posicionando a pessoa, o CPF, que está à frente da marca. O nosso foco, né, na consultoria de posicionamento pessoal passou de fato a ser o CPF e a consequência, a marca. Uma vez que a gente sabe que negociamos com pessoas, pessoas compram de pessoas. E aí vem o ponto de virada nesse segundo movimento do nosso negócio, justamente criando esse diferencial, potencializando a origem do CPF, desenvolvendo com mais clareza, criando uma narrativa única para a pessoa. E aí sim, alavancando a visão da marca. Legal. E, Matheus, hoje vamos analisar o seguinte: sou um empresário, sou um gestor, sou um vendedor. Qual é a importância hoje, né, para qualquer pessoa, na verdade, independentemente a esfera profissional que ela esteja, mas qual é a importância desta pessoa, desse profissional, em relação ao posicionamento? Por que que ele deve pensar nisso? Quais são os pontos negativos de ele não pensar nisso e o que ele passa a ganhar quando dá atenção ao seu posicionamento? Vamos lá. O ponto, né? O que o empresário passa a ganhar realmente quando ele olha com mais atenção para o seu posicionamento? De fato, a primeira ação é diretamente na sua imagem, mas a imagem comportamental. Não somente aquilo que você está vestindo, não a preocupação com corte de cabelo ou óculos, mas, de fato, independente da roupa, independente do ambiente, qual é o teu comportamento? Afinal de contas, uma postura de liderança é muito mais do que um título. E o empresário precisa ter essa postura de liderança. Afinal de contas, liderança é uma questão de consciência, de postura, de movimento no mercado de trabalho, não necessariamente de um título. Afinal de contas, a gente sabe que tem muitos líderes que têm o título de liderança e existe a liderança natural. É aquele movimento da empresa que o cara não tem título de líder nenhum, de gestor nenhum, mas ele leva a equipe, o time para o lado que ele quiser. Então, quando o empresário passa a ter essa consciência do seu posicionamento pessoal, ele se diferencia. Por quê?
ele passa a olhar mais para dentro da sua história, da sua essência, e menos para o mercado. Porque toda vez que a gente olha para o mercado, invariavelmente a gente vai ficar parecido com os demais. Quando a gente se apropria da nossa narrativa, da nossa história de vida, a gente passa a ter, de fato, uma conexão única com o nosso time, com a nossa equipe, e sim, com os nossos clientes, diretos e indiretos. Onde muitas e muitas vezes a gente conversa, né, Geri, sobre isso, tu passa a ser uma referência, tu passa a ser admirado. Não necessariamente pelo mercado que você está, mas pela pessoa que você se torna ao longo do processo. Uma vez que a gente consegue plantar o processo, vai colher o sucesso. Mas precisa ter um grande respeito nessa jornada de plantar o processo, para aí sim chegar no tão sonhado e almejado sucesso no posicionamento no mercado. Legal. Antes de passar a palavra para o Bumin, você falou dois pontos interessantes aqui. A visão do público. Às vezes a gente quer ser visto por um público que é um público que não está nem aí para a gente. E aquele público que de fato é importante, a gente não está nem aí para ele. Quando a gente passa a entender a nossa história, a gente consegue identificar qual realmente é o nosso melhor público. E a gente vê que aquele público que a gente tanto quer atingir não tem nada a ver com a gente. E aquele que a gente poderia estar ganhando mercado, se tornando referência, né, criando essa imagem, dessa postura, dessa atitude, a gente está deixando passar. Outro ponto interessante que você falou é a essência, olhar para a própria história. Né? Às vezes a gente está tão preocupado, eu costumo de ilustrar da seguinte forma: correndo atrás das borboletas e esquecendo de cuidar do jardim. Sendo que quando a gente começa a cuidar do jardim, a gente começa a atrair as borboletas. O que seria isso no nosso dia a dia? A gente está tão preocupado com as melhores oportunidades, com os melhores cargos, os melhores salários, as promoções, mas o jardim, vida pessoal e profissional está abandonado. O mato está tomando conta, a flor está murcha, e quando a gente começa a cuidar para isso, ou seja, para o nosso posicionamento pessoal e profissional, as borboletas começam a vir. Então, daqui a pouco você acaba sendo promovido, né? Você tem um cliente que do nada passa a comprar de você, as pessoas começam a te olhar e te respeitar diferente, porque você está cuidando dessa tua essência, desse teu posicionamento. Pois Muito. é. Desculpa até interromper, Matheus, mas eu preciso comentar que eu estou extremamente preocupado. Porque no dia do especialista em posicionamento pessoal, eu resolvi vir com a barba mal feita, com o cabelo desgrenhado e de camiseta. Então, assim, eu estou totalmente fora do contexto desse nosso papo. Mas eu já vou aproveitar a minha confissão Não, e. Mas mas tranquilo, tá, Palmeiras? Porque daí quando a gente precisar alguma referência, você passa a ser a nossa referência. Então, eu pode chegar nisso, Vinícius, porque a próxima pergunta que eu ia fazer para ele vai justamente nesse caminho. Mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de elogiar, cara. Eu acho que é muito massa. Só de ouvir você falar, eu já percebo que você desmistifica esse lance do posicionamento pessoal. Então você não vai lá no qual arquétipo você quer parecer, qual público você quer abranger, qual público você quer atingir. Obviamente que tudo isso ele é consequência, mas eu acho legal que você olha para dentro do empresário, né? Então você tem a visão da qual que é a tua essência, qual que é a tua história de vida e como que a tua história de vida, a tua essência pode se transpassar, obviamente, pela tua imagem, pelo seu posicionamento, pela forma com que você se comunica, não só visualmente, mas também comportamentalmente, né? Então, de forma comportamental. E aí eu gostaria justamente de perguntar, tendo em vista já a minha confissão, que o Jeremias já falou, inclusive, o maior exemplo de insucesso em posicionamento pessoal está aqui falando contigo. Mas quais são os principais erros, cara, dos empresários e dos seus clientes e com o público que você lidar em relação ao posicionamento pessoal e profissional? Trazendo alguns exemplos assim do quanto realmente os empresários têm essa preocupação, né, do que como acertar, como errar. Eu coloco que o maior erro é justamente ter a preocupação de agradar o mercado. Porque uma vez que tu está preocupado, Rodolfo, em focar no público,
tu esquece da tua origem. Quando tu se afasta da tua origem, tu perde as referências com a tua história. Quando tu não tem mais uma referência clara com a tua história, é muito fácil, vamos lá, sem querer querendo, tu parecer uma fake news. Ou seja, tu tá querendo realmente agradar por agradar. Tu tá querendo seguir uma onda do momento. E aí, vamos tirando essa mística que tu trouxe uma palavra muito boa, muito bem colocado, a gente passa a acreditar em muitos detalhes que a mídia traz para nós, e a narrativa natural do ser humano é justamente se enquadrar no que está acontecendo no todo. Uma vez que, quando a gente vai se enquadrar, a gente fica igual a todo mundo. Acredito que esse é o maior erro. É realmente querer surfar todas as ondas. Realmente buscar uma aceitação de todos. Porque quando tu escolhe um caminho, tu vai agradar uns e desagradar outros. O ponto-chave é não estar preocupado com quem você vai agradar ou desagradar, mas sim lembrar da sua trajetória, da sua história e ser fiel, honrar ela. Porque mesmo que no caminho tenha dias ruins, você não vai ter o medo de sair do personagem. Porque o personagem é real, é você. Enquanto que a gente vê que a grande parte dos grandes cases, eles dão uma deslizada e tu vê que não tem nada a ver com o que tu está acostumado a enxergar. Por quê? Porque aquilo ali foi muito treinado, mas de fato não é real. É um desejo. Um dia eles querem ser aquilo, só que eles não são. E eles comunicam muito diferente do que realmente aconteceu na vida. Esse é o maior erro em disparado. Legal. Não sei se o Rodolfo vai querer comentar alguma coisa, mas enquanto você estava falando aí, Matheus, eu lembrei de uma frase do Ivan Saraiva. Ivan agora está morando lá nos Estados Unidos. Ele fala assim: a tua aparência tem que estar em harmonia com a tua essência. Quando a gente tem uma aparência e outra essência, não é nem um personagem, é uma fraude, né? Não é nem personagem, é fraude. Então você tem que sempre estar ali se cuidando, né? Em relação a não agradar, você citou um erro que é muito comum, querer agradar os outros. Eu li um livro, né, no ano passado, muito interessante, até deixo essa dica a vocês que estão assistindo, que é Coragem em Não Agradar. Muito interessante. Coragem em não agradar. Creio que é uma das maiores dificuldades hoje das pessoas, né? Sendo que aonde a gente quer se destacar para ser diferente, quer ganhar uma audiência, quer se destacar, e quanto mais tenta ser diferente, mais igual as pessoas estão sendo. Você pode ver que os produtos estão cada vez mais semelhantes, os serviços cada vez mais semelhantes, a moda, né? Hoje em dia você pega aí, existe aquela padronização, mas as pessoas, enfim, elas acabam se autocopiando e se copiando ao mesmo tempo. Ou seja, uma falta de identidade. Eu acho que seria essa a expressão realmente. Quanto mais as pessoas tentam se descobrir, mais falta de identidade elas têm, porque fica esse vazio, elas estão olhando mais para fora do que para dentro ao encontrar realmente o seu posicionamento. Seria isso, mais ou menos? Perfeito, perfeito. Esse grande ponto, né? Porque a preocupação, ela é sempre ancorada o quanto eu estou agradando ou desagradando. E na minha visão, de novo, são pontos de vista, mas que a gente defende muito no nosso método, o Sentinela, que é justamente essa observação sobre as ações, o que de fato está acontecendo na sua vida, na sua história, qual é a história que você quer contar. Então, a nossa história acontece diariamente. A gente não tem como editar o passado. A gente precisa aceitar o passado e fazer o melhor possível com o que aconteceu. E editar a nossa história a partir de hoje, para o futuro. Ou seja, para um futuro desejado, eu preciso mudar
hoje, correção de rota é diária, para que a gente possa, aí sim, ser transparente, ter uma estratégia que seja coerente com quem a gente é hoje e o que a gente está buscando se desenvolver. E por isso a tão importância a essência, né? O quanto a essência tem que comunicar com a aparência. O alinhamento, quanto mais equilibrado for a tua aparência com a tua essência, você vai, de forma natural, comunicar confiança. Perfeito, Jeremias. Os exemplos que tu trouxe é para isso, é para comunicar confiança. E aí, trazendo numa visão de business, B2B, negociação, o que as pessoas compram? Compram confiança, compram admiração. Tu precisa ter essa conexão, precisa ter equilíbrio entre isso. E quando tu sabe que a pessoa está tentando te persuadir a algo, tu pode até não saber exatamente o que ela está te escondendo. Talvez ela está te escondendo que ela poderia te dar 10% de desconto, ela está oferecendo só 5%. Mas ela também pode estar te escondendo que aquele produto está vencido, está estragado, tu não sabe. Na dúvida, tu não compra. Na dúvida, tu não fecha negócio. Tu fica retraído. Porque o ser humano é muito bom em perceber e reconhecer padrões. Só que tu não consegue identificar ou descobrir magicamente o que especificamente a pessoa está te escondendo. E aí, se ela está te escondendo uma coisinha pequenininha ou um problemão, tu não sabe. Só que tu fica com um pé atrás ou com os dois. Esse é o ponto principal. Por isso, o alinhamento entre a imagem e a essência. Desculpa, eu ia te interromper e já interrompi, na verdade. Mas eu ia dizer que o ideal é não dar desconto. Você falou em dar desconto, o Jeremias quase teve um infarto ali. Mas você falou é muito verdade, porque quando o cara compra o personagem, ele compra no máximo uma vez só, né? Ele não volta a comprar. Então ele comprou o personagem, criou uma expectativa gigantesca e quando ele descobre o que realmente você faz, o que realmente você é e o que realmente você entrega e que não corresponde à expectativa que ele criou, ele não vai comprar de novo de você. Ele comprou só uma vez, ele vai cumprir ali com aquele combinado e ele vai procurar um profissional que realmente entregue o que a expectativa o equilíbrio, né, entre a expectativa e a entrega real. Eu tento aqui no escritório, eu sou, não sei se você percebeu, mas eu sou bem informal. E eu tento aqui no escritório já quebrar essa formalidade de cara. Então a primeira coisa que eu falo, inclusive nas minhas palestras também, eu falo, cara, vai acabar escapando algum palavrão. Se escapar, não se ofenda. Se você se ofender, pode ir embora, porque você vai se ofender. Se você achar ruim, você pode se retirar, porque isso vai acontecer. Obviamente que isso tem que ser trabalhado em mim, e é justamente, inclusive, uma das dicas que eu te pergunto, obviamente faz parte de mim, né? Eu sempre fui assim, é minha forma de me comunicar, mas é difícil me afastar desses erros que são do dia a dia. Como que você consegue, disciplina? Qual que é a sacada para tentar escapar dessa armadilha de sempre cair nos mesmos erros? Primeiro ponto, na verdade, Rodolfo, a gente pode até imaginar num movimento aqui hipotético se de fato isso é um erro teu ou um diferencial teu. Talvez isso faça parte da tua essência. A gente trabalha muito forte nos nossos clientes, os empresários, que a gente pode realmente, com o tempo, a gente pode melhorar, mas ninguém muda. O que tu é, tu é. O que tu passou, tu passou. A gente precisa treinar para potencializar a tua história, seja como for. Então, muitos traços de personalidade, às vezes a pessoa passa anos tentando podar, cortar, eliminar. Mas, no teu caso, de fato, talvez você vai agradar um perfil de cliente que se identifica justamente com esse teu posicionamento mais, entre aspas, errôneo. Que daí tu se aproxima dele, tu, o cara é diferente, é gente como a gente. E se tu não cometer esses deslizes, o cara vai dizer, mais um metido, nem vou dar corda para ele, porque ele é muito nariz empinado, não gosta, não conversa que nem gente normal. Né? Que às vezes o pessoal fala quem é mais simples, ou até simples no sentido de trato com as pessoas, tá? Não simples a nível de empresas. Mas quem gosta desse nível mais
próximo com outras pessoas, quando tu já chega falando muito bonito, com vários trejeitos e estratégia, a pessoa recua. Daqui a pouco tu já chega falando alto, batendo na mesa, esquece, solta uns palavrão, o cara, me identifiquei com o Rodolfo. Rodolfo é um cara legal. Então, o primeiro insight para a nossa sessão de hoje. Justamente, eu vou até interromper o Jeremias, mas é justamente isso. É legal ver, porque assim, isso aqui eu vou aproveitar e vou tirar o que eu puder de você hoje, tá? Já se prepare. Mas é interessante ver a tua metodologia de trabalho. Eu acho que o Jeremias talvez queira agregar alguma coisa em relação a isso também. Cara, eu vou anotando aqui algumas coisas para não me perdendo a minha linha, né? Como vocês sabem, eu tenho o meu caderninho azul onde eu anoto os principais insights dos nossos bate-papos. Mas falando ali do que você citou especificamente do palavrão, quando isso faz parte da tua essência, você usa o palavrão e as pessoas não sentem aquela agressividade, né? Aquela parte mal educada de falar palavrão. Porque faz parte da tua essência, é natural, acaba criando essa sintonia com o teu jeito de comunicar. Agora, quando você tenta forçar, não falar palavrão, como o Matheus citou, cria aquele personagem, ou então o cara que quer forçar o falar palavrão para ficar igual a turma aí, você acaba falando de uma forma que ofenda, de uma forma chula, de uma forma descontextualizada. Eu anotei aqui dois pontos interessantes. O Matheus falou sobre contar a história, né? Eu gosto muito de. Eu aprendi numa das formações em PNL que eu fiz, se eu não me engano, foi o trainee em PNL, que é conte a história como você gostaria que as pessoas vissem a história, como você quer que a pessoa entenda a história. Veja, não é você alterar a história, não é você mudar a história. É pegar uma história que existe, mas contar ela de uma forma como você quer que as pessoas entendam esse fato, né? Por exemplo, o Rodolfo já participou de palestras e treinamentos meus, o Matheus, alguns dias atrás. Eu conto ali uma parte da história. Só que eu conto a história falando que eu tive que sair de casa aos 14 anos, que eu comecei a vender com 12. Eu conto tudo aquilo que eu tive que passar, mas de uma maneira que, pô, legal, pra cima. Mas eu poderia contar ela, nossa, gente, eu tive que sair de casa com 14 anos, sabe? E não é desse jeito que eu quero que as pessoas vejam todas as dificuldades que eu tive. Então, você contar a sua história como você quer que as pessoas vejam a história, não é alterar a história. Inclusive, Rodolfo, uma situação muito comum acontecendo nesses últimos dias aqui na cidade onde a gente mora, de um bafafá e de um zum, 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 que saiu de um empresário muito conhecido aqui na cidade. Não convém a gente dizer nem qual foi a história e nem quem é, obviamente. Mas ele é um amigo pessoal meu, tá? A gente convive, a gente conversa, estourou esse zum, 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 eu estava viajando. E ontem foi a primeira oportunidade que eu tive que conversar pessoalmente com ele. E eu perguntei, cara, que louco essa situação toda, falando ali. Eu disse, tu descobriu como é que foi o negócio todo? Ele disse, tchê, é melhor nem descobrir. Quem me conhece sabe que a história não é verdadeira. E se a história for verdadeira, porra, eu tô bom demais, ele falou assim, né? Mas quem me conhece sabe que a história não é verdadeira. E me diga uma coisa, né, até saindo um pouquinho do nosso contexto, ele falou assim: o que eu seria capaz de fazer se eu descobrisse quem é que foi? Né? Então, eu achei interessante que ele disse: é melhor nem descobrir. Quem me conhece sabe que essa história não é verdadeira. Ou seja, o quão seguro ele está do posicionamento dele, da história dele, da essência dele. Correto? E aqui eu quero acrescentar uma pergunta fora do programado aqui, Matheus. Como desenvolver esta segurança com a essência? Como desenvolver essa segurança em contar a própria história de uma forma como eu quero que as pessoas vejam a minha história? Começo a tua resposta, Geri, numa afirmativa, né? O quanto é importante a gente lembrar da naturalidade. Ou seja natural, seja autêntico, seja você. São três palavras, três pilares que eu chamo, que reforçam basicamente a mesma coisa. Mas por que elas são tão importantes?
porque a gente lembra que o que é natural, de fato, não necessariamente é comum. Comum é algo que se tornou banal, se popularizou, está comum, todo mundo conhece, todo mundo viu. Aquilo que seja natural é a tua história, a tua natureza. E aí fica a sugestão, né? O ideal é potencializar a tua natureza. Quando tu consegue ter uma preocupação, de novo, né? Se pré-ocupar. Então, tu se ocupa pensando como tu pode realmente contar e mostrar o ponto de vista certo da tua história, como o exemplo que tu traz nas palestras. Tu Sim. pode botar a tua história por um drama ou por uma superação e vitória. Você escolheu por superação e vitória. Mérito teu. Mas a história é a mesma. Se tu mudar um pouco o tom, vira um drama. Sim. Então, quando tu escolhe essa natureza do indivíduo, que daí isso é muito pessoal, e tem pessoas que têm muito sucesso escolhendo o drama. De novo, livre-arbítrio. É uma questão do próprio indivíduo daí. Escolhe o drama, escolhe ser a vítima, e é um caminho complexo, não vamos não se afundar nesses exemplos, mas que também é possível. Tem a ver daí com a tua escolha, isso é individual. Mas dentro do tópico, seja natural, seja autêntico, quando tu entende e pensa e repensa e encontra a tua natureza de todas as tuas vivências, aí sim vem autenticidade. O que é a autenticidade? É isso, treinar as tuas respostas automáticas. Treinar como tu realmente pode ser mais educado. Como realmente tu pode ser uma pessoa mais compreensiva. Isso é treino. É uma escolha de vida que a gente faz. Ter mais ou menos paciência. Tem pessoas, ok, que não precisam treinar. Eu brinco, né, que vem com paciência de fábrica. Uhum. Mas essa parte comportamental na vida pessoal e na vida profissional é treinável. Eu A gente vive. conheço, eu conheço uma pessoa que vem com paciência de fábrica, Jairo, o nome dele. Com certeza. Meu pai, esse tem paciência de fábrica. Né, esse situações que aconteciam quando eu convivia muito com vocês aí, com ele, que, nossa, já fervia aqui, ele naquela tranquilidade dele, e posso dizer, transmita o meu agradecimento e meu abraço a ele, que ele me ensinou muito a desenvolver a paciência. Se hoje eu não tenho, imagine como eu era. Ok? Tá O nas... pai é um professor, bom professor de paciência, né? A gente que não vem com tanta paciência de fábrica tem que treinar. Matheus, um negócio muito interessante que você falou ali, a gente estava conversando sobre o contar a história, né? Ou drama, ou superação. Eu estava nos últimos dias em Manaus por uma série de 3 palestras, e tinha um grupo que acompanhou as 3 palestras e ouviu eu contando parte da minha história nessas 3 palestras, e no final da segunda a gente foi jantar. E eles falaram assim: Poxa, Jeremias, isso dali aconteceu mesmo ou você usa para envolvimento? Eu disse, não, aconteceu mesmo, porque eles, não, porque você conta numa naturalidade tão grande como se aquilo tivesse sido super de boa. Daí onde foi que eu citei, inclusive na hora lembrei que hoje a gente estaria gravando esse podcast, foi quando eu falei ali para eles, poxa, é que a questão está em como eu conto essa história. Eu conto uma história que foi difícil para mim, que foi dolorida para mim, de uma forma que seja divertida, para que isso, como é que eu posso dizer, empolgue e inspire as outras pessoas. Não para que elas me vejam, nossa, como um coitadinho. Porque eu creio que ou as pessoas nos admiram, ou as pessoas têm pena. Como você falou antes ali sobre liderança, eu até costumo falar isso em palestras sobre liderança. O líder, ele é visto de 2 formas pela equipe. Ou ele é admirado, ou as pessoas têm pena. Uma equipe, ou ela admira o líder, ou ela tem pena do líder. Eu quero que as pessoas, através dessa energia que a gente vive, sejam inspiradas, sejam admiradas. Mas vamos lá, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Uma pergunta um tanto
delicada muitas vezes na esfera, né, na realidade que a gente tem vivido. Quais os perigos de, ao longo de eu estar criando o meu posicionamento, comunicando o meu posicionamento, eu estar vinculado a ideologias das mais diversas que existem? Não quero aqui falar uma especificamente, tá? A, B ou C, enfim. De forma geral, qual o perigo de eu basear o meu posicionamento em ideologias quando a minha essência não tem nada a ver com isso? Porque para alguns podem fazer parte da essência, está ligado ali, né, a uma ideologia. Mas vamos supor a minha essência, a minha história não tem nada a ver com essa ideologia e eu quero, digamos assim, ir no vácuo, ir na sombra dela. Qual é o perigo que isso tem? É um grande risco, né? Que vem na mesma narrativa que a gente comentou nas perguntas atrás, de surfar ondas que, de fato, num primeiro momento, parece uma grande oportunidade. Tu quer seguir uma onda do momento, uma trend, para poder compartilhar, ganhar seguidor, like e fechar alguns negócios. Qual é o grande risco disso tudo? Uma vez que tu tá dentro desse meio, dessa onda, tu realmente é colocado num pacote. E não importa qual é o pacote. A grande pergunta aqui é: você naturalmente se identifica com esse pacote, com essa grande onda que tu quis surfar? Porque senão, o tombo é muito maior do que não ter pego essa onda, não ter surfado essas oportunidades. Aí vem uma questão transparência. A gente precisa ter um posicionamento que é transparente. Sempre. Com questões ideológicas, precisa-se ter um cuidado ainda maior. Porque a internet, o meio digital, é veloz e implacável e, principalmente, não tem pena de ninguém. Então, toda vez que se tem alguma questão ideológica, algum posicionamento, vamos lá, o politicamente correto, incorreto, pense bem antes de entrar numa onda dessas, antes de dar opinião, porque, primeiro ponto, tenha certeza que alguém pediu a sua opinião. Se ninguém pediu a tua opinião, literalmente você tem a opção de não falar. E muitas vezes parece que a gente esquece esse ponto que eu falo, né? Que é a chave de ouro. Às vezes, até pedindo é melhor não falar. Exato. E quando a pessoa pediu, tu tem a oportunidade de não falar, né? Eu brinco muito, né? Que é a frase clássica da CIA, né? Do governo americano como um todo, né? A gente não pode nem confirmar nem negar essa informação. Então a gente vê diversas declarações, né, do governo americano, as perguntas, não, a gente não pode nem confirmar nem negar. Ou seja, tu tá literalmente neutro, porque tu ainda não tem. E por quê? Não temos informações suficientes para emitir uma opinião. E isso, via de regra, é real. Para a gente ter o discernimento de emitir uma opinião, tu tem que primeiro ter as informações mais a fundo. Não é hora de tu ser superficial. Aquela história, eu acho. Se tu começar emitindo uma opinião, uma palavra tão simples, né, e tão perigosa, eu acho. Não, eu acho que deveria isso, aquilo, aquilo. Não acha nada. Se tu é um profissional, tu acredita ou não acredita em algo. Então, se tu acredita, defende a tua opinião até o fim. Se tu não acredita naquilo ali, fala, olha, não tenho informação suficiente, não entendo exatamente do que estão falando, prefiro me abster, vou buscar mais informações e no futuro a gente volta a conversar. Existem várias saídas diplomáticas para a gente poder fazer esses movimentos, mas, via de regra, na internet, as pessoas gostam de lacrar. É a escolha mais perigosa. A curto prazo pode ser revigorante. A curto prazo pode pensar, nossa, eu me posicionei, eu botei para fora tudo que eu estava pensando.
Sim, a médio e longo prazo te destrói. Porque tu fez uma ação impensada, sem planejamento, sem estratégia. Então, tu não está preparado para o tsunami que vem depois. Por isso, com posições ideológicas, o ideal é refletir muito e buscar informações com profundidade para se posicionar e comunicar. Porque quando você está comunicando, lembra que tu não está pedindo opinião de ninguém. Você está simplesmente falando a sua. Aí é aquela questão, uma parte do teu público pode gostar, a outra pode não gostar, e tá tudo bem. E talvez tu vai perder seguidores, e tá tudo bem, porque você está sendo fiel à sua essência. Aí é o ponto que a gente defende. Vale que seja os poucos e bons. Porque métrica de vaidade, número de seguidor, um monte de gente falando de ti, não é sinônimo de sucesso. A gente brinca muito nos negócios, né? O que é faturamento e o que é lucro? O cara que tem muito seguidor, o pessoal tá falando, ele tá até faturando. Mas o quanto ele lucra com isso? Ou tá gastando metade ou mais da metade em processo? Tem que entender o Não, que, mas, que é. mas daí, nesse caso, o Pomin lucra. Alguém sempre é o cliente. A minha recomendação é justamente a seguinte: eu tô junto com o Matheus. É melhor você ficar em silêncio e as pessoas acharem que você é um idiota do que você falar e as pessoas terem certeza que você é um idiota. Então, se você não tem completa noção do que você vai falar, fica quieto, cara. Fica na tua, é o melhor caminho. Exato, exato. E é justamente por essa consciência, né, do quanto as pessoas podem ou não, daí sim, interpretar o que tu falou, né? Então, realmente, fale com profundidade, com clareza, ou não fale nada. Né? Se fosse, olha quantas pessoas inteligentes em situações complexas, né? A gente brinca muito do governo americano, mas eles têm muita informação, mas eles se julgam, não é hora de emitir nenhuma informação, a gente vai avaliar com mais profundidade. Então, eu não posso nem confirmar que aconteceu e nem negar que aconteceu. Sim. E tu ganha tempo para se organizar, tu ganha tempo para se posicionar e criar uma estratégia. Legal. Fator tempo é sempre fundamental. Nisso que você falou, eu lembro muito de alguns conselhos de Salomão, e Salomão, num dos capítulos do livro de Provérbios, ele diz assim, ó, até um tolo se torna inteligente quando fica calado. Até um tolo é visto como inteligente quando ele fica calado. Mateus, seguinte, ok, eu percebi, eu agora caiu a ficha aqui, eu tenho que cuidar, eu tenho que trabalhar meu posicionamento, eu tenho que criar meu posicionamento, algo precisa ser feito. Por onde eu começo? Clareza. Primeiro ponto é olhar para tua história, para os teus negócios e perceber aonde estão os teus diferenciais. Afinal de contas, cada um de nós tem uma narrativa única que normalmente é feita por nós mesmos. Aí é o ponto. Aquilo que tu está comunicando, que tu está contando para os teus clientes, amigos, colaboradores, sócios, tu está vivendo? Por quê? A forma que se faz uma coisa, se faz todas as coisas. O princípio do posicionamento pessoal é justamente que tu vai, de um jeito ou de outro, ser a mesma pessoa no CPF e no CNPJ. Gosto de uma frase que a gente pode enganar muitos, muito tempo. Não todos, todo tempo. Em algum momento a casa cai. Então, antes da casa cair, aceite os teus diferenciais, as suas qualidades e seus defeitos e busque se posicionar a partir daquilo que você tem de melhor. De fato, aquilo que você tem de melhor. Não teu vizinho, não teu amigo, não teu sócio. O foco é justamente você, para que você possa se diferenciar. E busque profissionais e empresas que atuem nessa área, né? Fico à disposição quando quiserem falar comigo também. Mas o primeiro ponto é pessoal. A pessoa tem que ter essa clareza, essa noção do que de fato ela está buscando. Ô, Matheus, é justamente isso que eu ia te perguntar. Você até se colocou à disposição e tal, mas tem habilidades que a gente consegue desenvolver
também. Nos treinamentos corporativos que você faz, nos seus atendimentos com seus clientes, quais as habilidades e estratégias são essenciais para que os líderes e equipes de alta performance desenvolvam? Quais habilidades são necessárias e quais são as ferramentas necessárias para que essas pessoas desenvolvam essa habilidade? Não sei se eu fui claro na pergunta. Desculpa. Tranquilo. Eu vou ir começar a responder e tu vai alinhando daí o que que tu sentiu falta na resposta para ver se de fato entendi. O ponto, Rodolfo, é justamente ter essa clareza que a gente sempre tem escolha, sempre temos alternativas. Não é se posicionar a partir do que a gente acha bonito, mas sim daquilo que é possível no ponto que a gente está hoje. Se desenvolver a partir do ponto de uma realidade. Tu trouxe a alta performance, né? A alta performance começa em a gente conseguir, de fato, dar conta das coisas simples. Perceba que tem muitas pessoas que falam da alta performance no mercado de trabalho, nos negócios, mas literalmente a casa deles é uma zona. Isso não é alta performance. Tu tem que ser capaz de organizar todas as coisas simples da tua vida. Sabe aquela história do o simples eu faço depois? Não, é primeiro. Então, quando a gente começa a falar em desenvolvimento, a primeira, acho que essa é a essência da tua pergunta, né? Realmente focar, Rodolfo, em organizar todas as coisas ditas, entre aspas, né, como simples da nossa vida. Quando a gente começa a mexer nessas coisas, a gente vê que não é tão simples. E por isso que a gente ia protelando. Lembrando que toda luz, todo ponto de qualidade gera sombra. Então, se o Rodolfo é muito bom numa coisa, vai ter coisas que o Rodolfo não é muito bom e que ele não gosta de falar e não gosta de mexer e vai sempre protelando aquilo ali. Para o Rodolfo realmente operar em alta performance, Rodolfo, tu vai ter que resolver aquilo ali que tu tá empurrando já faz anos. Senão a alta performance nunca chega. É um engodo. Sabe aquela história do looping? Ah, não, tem uma ferramenta nova, tem um curso novo, eu conheci um mentor novo. Todas essas pessoas vão te trazer ideias. Mas quem precisa ser transformado é o Rodolfo. Aí é o início, é o start da alta performance. E daí, então, complementando o fechamento da tua resposta, quando tu percebe que tu consegue mudar, melhorar esses gatilhos simples da tua rotina, aí sim tu começa a entender aonde tu precisa focar. Que de fato é naquilo que tu é verdadeiramente bom, que tu faz de forma genuína. Por consequência, tu vai se especializando naquilo ali e as outras coisas que tu não é tão bom, tu começa a ser um pouquinho melhor. Mas, de novo, aquilo que naturalmente a gente não tem habilidade, a gente pode melhorar um pouquinho, mas tu nunca vai ser um diferencial naquela área. Por quê? Porque naturalmente tu tem outras habilidades. Então aí vem o ponto. Utilizar mais o nosso tempo aceitando as nossas habilidades e oportunidades do que questionando-as. Eu queria isso, eu queria aquilo. A gente precisa aceitar mais e, com as nossas habilidades, potencializar o que de fato a gente é bom, aquilo que a gente é diferente. E, para fechar, não perder muito tempo querendo entender tudo. Via de regra, as pessoas não evoluem na carreira, não se desenvolvem de forma mais completa, porque elas querem entender cada etapa. Entender é importante, é bom, mas entendendo ou não, as coisas já aconteceram. Quando tu aceita, tu passa a focar na aceitação. Para quê? Para fazer o melhor possível com o que a vida fez contigo. Porque o que a vida fez contigo, ela fez. Tu entendendo ou não, não vai mudar o fato. Minha sugestão, eu sempre indico, gasta mais tempo e energia aceitando e potencializando tudo que você é. Legal. Em outras palavras, em vez de ficar chorando pelo que a vida fez contigo, a questão é o que que você vai fazer com o que a vida fez contigo. Exato. Ok? Exato. Precisa focar, né?
Legal. E, Matheus, como é que funciona a tua mentoria de posicionamento? Vamos por lá, eu quero trabalhar meu posicionamento como empresário, como palestrante, enfim. Como é que funciona e que tipos de resultados eu posso esperar, ou melhor, que tipo de resultados mentorados teus já conquistaram? Eu sei que é difícil mensurar quando se trabalha algo que muitas vezes não é metrificado com números, correto? Mas compartilhe um pouquinho para a gente como é que funciona. Excelente. O público que me busca justamente tem essa necessidade de uma clareza de como se posicionar frente ao mercado de trabalho. E, naturalmente, as pessoas estão querendo uma transição. Então, muito mercado me compra como transição de carreira. Porque as pessoas percebem, olha só, eu estou nessa carreira há tantos anos, eu já tenho um resultado, tenho um sucesso, mas, de fato, isso não está mais me agregando. E elas buscam uma mentoria, um conselheiro para fazer uma transição de carreira, encontrar uma nova área. Muitas e muitas vezes, essas pessoas precisam se realocar dentro do próprio negócio, dentro da própria empresa. Elas não têm essa consciência que, de fato, a versão delas que trouxe elas até aqui não vai levar para o próximo nível. Para ir para o próximo nível, precisa outra visão, outras referências, realmente se potencializar. E como a gente vai buscar essas informações? Potencializando realmente as tuas habilidades genuínas. Como a gente faz isso? Identificando e criando um ambiente que você tenha coragem de tomar decisões. Porque, normalmente, o que as pessoas estão buscando? Coragem para tomar uma decisão. Então, toda mentoria de posicionamento pessoal se torna uma mentoria de tomada de decisão. Como fazer escolhas melhores para essa fase da tua vida. Porque tu tem aquela sensação, mas eu escolhi o melhor possível com tudo que eu sabia. E isso me trouxe até aqui. E agora eu vou parar? Vou largar essa vida, essa empresa, essa carreira? Eu vou começar do zero? Por que tem que começar do zero? Esse é o ponto. Não é começar do zero. É começar com toda essa experiência, com toda essa bagagem. Mas o que falta? Reconhecer a história e a coragem de entender que a partir da tomada dessa decisão, com tudo que você sabe hoje, você vai dar o salto muito mais rápido para o próximo nível. Mas você precisa entender que é outro nível, é outro salto. As tuas habilidades, conhecimentos que te trouxeram até aqui foram vitais para essa etapa da vida. Agora precisa buscar novos conhecimentos, novas redes, novos negócios, muitas vezes, para expansão. O que falta? Desafio. O que falta? Posicionamento. Para ter essa consciência de crescimento e desenvolvimento. Por isso a importância, Geri, de ter coragem de começar, que é o que o profissional precisa fazer, mas começa muitas e muitas vezes por necessidade, não por vocação. Mas tu cria história, tu cria rede. A partir dessa informação, dessa maturidade, ter coragem de se transformar. A partir dessa transformação, tu pode, de fato, evoluir para um novo mercado, uma nova rede, só que com muito mais estrutura, muito mais história de vida. Só que a sensação nessa transição de carreira, de mercado, é que está começando do zero. Quando a gente consegue desmistificar e mostrar ponto a ponto aonde tu estava, aonde tu está, e principalmente tendo esses movimentos de coragem, aonde pode chegar. Esse é o grande ponto de evolução. Começar, transformar, evoluir. 3 pilares fundamentais para o posicionamento. Uau! Que aula foi esse nosso episódio hoje, hein, por mim? Bom, eu só posso resumir tudo isso numa lição que eu tirei para mim, não estou onde eu quero, mas estou bem longe de onde eu já tive.
Pomin, o que você achou desse nosso episódio de hoje com o Matheus? Cara, para mim, de novo, eu vou falar o que eu falei no episódio passado, que eu falei no retrasado e que eu falei desde o primeiro episódio da gente. É muito bom ouvir pessoa que sabe o que está fazendo falar. E para mim, realmente foi uma aula. Eu fiz até poucas intervenções porque eu estou aqui admirando tanto a eloquência do Jeremias, que para mim, eu vou falar mais uma vez, é exemplo, quanto o conhecimento do Matheus, cara. É impressionante como o Matheus ele não fica na superficialidade, ele vai. Tem uma pegada psiquiátrica ali, psicológica, de mudança de comportamento e tal. E isso realmente é o que embasa qualquer mudança ou qualquer alteração na rota. A gente estava falando de rota tem que ser alterada todo dia. E a gente tem que ter um preparo mental para alterar a rota, né? Não é simplesmente virar o volante. É virar o volante e aguentar as consequências e, obviamente, também colher os frutos dessa alteração. Matheus, cara, prazerzão te conhecer. Eu nem sei realmente como te agradecer por estar com a gente hoje. É um dia complicado, a gente sabe, mas é muito bom realmente estar com você e muito bom te ouvir essa aula. Jeremias, de novo, muito obrigado por estar comigo nessa, mais uma vez. E abro a palavra aí para o Matheus se despedir do pessoal. Se despedir e já fala aí como o público que está assistindo a gente encontra o Matheus nas redes sociais. Ótimo. Geri, Rodolfo, muito obrigado por essa oportunidade. Fiquei muito contente de poder estar compartilhando com vocês essas informações de mercado e ensinamentos, né? E aprender com vocês também. É muito valioso a gente ter essas trocas, porque, de fato, todo dia a gente aprende, todo dia a gente ensina. Essa é uma máxima que vale para a vida toda. Porque aí é a atualização de vida, carreira, é a fusão do pessoal com o profissional. É isso que, na verdade, todos nós buscamos, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, para que a gente possa evoluir juntos. Muito obrigado por essa oportunidade. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, de como a gente desenvolve, pode me encontrar no Instagram, @MatheusHerman. O site da empresa é hrn.com.br. Lá vai encontrar nossos contatos, as informações. E no Instagram também, o Instagram da empresa, de fato, @HRN Company, para entender um pouco mais de como a gente desenvolve esse trabalho já há tantos anos e vem posicionando pessoas neste mundo corporativo, negócios, né, o business, que a gente pode tanto vivenciar e se desenvolver, né, ao mesmo tempo que a gente aprende. Sou muito feliz e grato, né, pelas atividades que a gente exerce. Muito obrigado. Matheus, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui com a gente, cara. Eu agradeço, coloco o nosso público à disposição para o pessoal ir lá conhecer a tua página. Eu convido o pessoal a conhecer o teu trabalho. E, enfim, é isso. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês no próximo episódio do Tiro Certo, falando sobre arquitetura e a importância de você ter um ambiente planejado para vender mais e performar melhor. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Valeu, forte abraço.